O Opala Coupé é presença e elegância em movimento, proporções clássicas, desenho maduro e linguagem que marcou os anos 80. Hoje, na Oficina do Estilo, a gente vai decifrar por que esse design funciona tão bem e reimaginar como seria se a versão esportiva SS continuasse a ser oferecida até o final dos anos 80, com 3 grafismos de faixas, uma para cada fase da década. Bem-vindo à Oficina do Estilo, onde o design encontra a oficina. O meu nome é Felipe e aqui no canal você aprende a criar projetos automotivos com estilo próprio, entendendo o design por trás de cada carro e customizando do jeito certo, com personalidade e principalmente respeito à cultura automotiva. O Opala Coupé foi lançado em 1972, após o grande sucesso da versão sedã. Já de início, a versão SS foi uma das que mais se destacaram por dar uma cara de muscle car americano ao nosso carismático Coupé. Durante a década de 70, disputava mercado com o Dodge Dart e Ford Maverick. Suas versões esportivas SS, Charger e GT, respectivamente, formavam a trinca de respeito dos esportivos nacionais daquela época. Em que pese a crise do petróleo dos anos 70, que veio a dar cabo à produção de Dodge e Maverick, o Opala seguiu vendendo muito bem. O ano de 1980, inclusive, foi o seu melhor ano em vendas, com 77 mil carros vendidos. Nos anos 80, o desenho dos carros como um todo ficou mais sóbrio e técnico. Isso se refletiu em linhas predominantemente retas. Por ser um projeto dos anos 60, o Opala precisava de uma profunda restilização para se manter ainda mais atualizado. O ideal seria mesmo uma nova geração, como foi feito na Europa, onde o Opel Rekord, o modelo que o serviu de base, já estava 2 gerações à frente. Feita essa ressalva, a restilização no final foi muito feliz e deu ao Opala bons anos de sobrevida. O Coupé sobreviveria até 1988 e o sedã seguiu até o ano de 1992. Mas o que explica esse sucesso na restilização do Opala 1980? Como ele se manteve atraente mesmo já com mais de 10 anos de mercado? É isso que nós vamos ver agora na nossa análise de estilo. O Opala segue proporções de um coupé clássico, capô longo, 2 portas, balanço traseiro generoso, e esse balanço no design a gente costuma chamar de overhang. A arquitetura de motor na posição longitudinal e tração traseira resultava em capô longo. Esse recurso colabora para uma imagem de exuberância, grandiosidade. Na frente, a gente tem uma leitura altamente geométrica, grades e faróis formando um único conjunto, uma única moldura. E repare como o para-choque sublinha a largura, ajuda a alargar ainda mais a frente do carro. Na lateral, sem grandes alterações em relação ao modelo lançado em 72. A linha de cintura continua da mesma forma com aquela silhueta garrafa de Coca-Cola, portas longas, arcos de roda com tensão bem controlada e demarcada. As colunas traseiras eram bem generosas e isso confere robustez visual. O coupé ainda tinha o charme de dispensar as colunas centrais, o que abria um enorme espaço quando todas as janelas estavam abaixadas. Na traseira, repare como ela é perfeitamente alinhada com o tema da dianteira. O conjunto do painel traseiro com as lanternas formam um único tema, uma única moldura retangular. Os planos são limpos, com as lanternas traseiras retangulares e grandes, com um volume inferior bem apoiado no para-choque também que ajuda a alargar o visual do carro. Em síntese, o desenho do Opala é de poucos gestos, mas todos eles bastante significativos. Transmite controle e presença sem precisar gritar. Nós dissemos que o Opala Coupé sobreviveu até o ano de 1988, tendo recebido uma restilização em seu último ano de vida. Entretanto, a versão esportiva SS seguiu somente até o ano de 1980, com raras unidades do modelo 81. O briefing aqui parte do seguinte questionamento: e se a versão SS do Opala fosse oferecida até o ano de 1987? Qual seria o padrão de faixas e os detalhes de design que fariam dessa versão exclusiva e ainda altamente desejável? Tomando por base todo o período em que o Opala foi vendido, ele teve 6 padrões de faixas, mais uma que era exclusiva do SS4 de 74.
Em média, cada padrão de faixa ficava por cerca de 2 anos, então seria razoável pensar que caso a versão SS fosse disponibilizada ao longo da década de 80, ela manteria essa frequência. Sendo assim, faremos aqui 3 propostas de faixas, a primeira para os anos 82 e 83, a segunda para os anos 84 e 85 e a última para os anos 86 e 87, morrendo junto com o último ano antes da reestilização de 88. O estilo de customização adotado aqui é o tributo, onde você faz uma versão esportiva inspirada em outras versões esportivas que o carro teve ou que ele poderia ter tido. É um estilo de customização bastante comum no mundo dos aficionados por carros. E justamente por isso, nossas referências visuais serão as versões esportivas SS de outros Chevrolets ao longo dos anos 80. E se você não se recorda de nenhum Chevrolet SS dos anos 80, além do Opala e da Caravan, lá nos Estados Unidos nós tivemos El Camino e Monte Carlos nas versões SS, e são justamente esses modelos que nós vamos nos inspirar para criar os padrões de faixas do nosso Opala SS dos anos 80. E se você está gostando até aqui, já deixa o like e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Com base no sketch inicialmente feito, aqui a gente vai passar esse sketch a limpo para poder receber os marcadores, que é onde a gente vai de fato aplicar as cores, né? Versões esportivas a gente trabalha com um leve rebaixamento da carroceria. Então, o nosso Opala teria um rebaixamento de cerca de 30 a 40 milímetros para deixar o carro com aquela postura mais esportiva, mais imponente, para ele ficar ali rente, mas ao mesmo tempo sem atrito, permitir com que as rodas tenham certa liberdade ainda na caixa de rodas, tá bom? Estamos utilizando aqui os retrovisores do tipo concha, esportivos. Aqui agora nós vamos fazer as rodas, tá? O modelo que nós escolhemos foi o modelo Escorro Trevo, também chamado de Trevo Flor de Lis. Era uma roda muito utilizada nos Opalas de Stock Car e em outras competições também que o Opala participava. Essas rodas seriam aro 15, com 6 polegadas de tala na frente e 7 polegadas de tala atrás, mantendo ali a proporção próxima do que vinha no SS 80 e 81 também. Aqui nós estamos começando a aplicar as cores. Para essa projeção, eu escolhi uma cor de catálogo da própria Chevrolet, que era o branco Everest, que foi disponibilizado por toda a década de 80, e eu acho que seria bem interessante a gente trabalhar com essa cor, porque ela foi uma cor que acompanhou o Opala por todo esse período, então a aplicação das faixas ficaria bem interessante nelas também. Os para-choques seriam pintados na mesma tonalidade, com os borrachões ali sendo preservados em preto. Aqui a gente vai aplicando agora o sombreamento básico do carro e o preenchimento da área de sombra primária juntamente com os pneus. Sombreamento das rodas, que seriam diamantadas. E aqui a gente já tem basicamente a nossa base pronta, que vai servir para a gente poder inserir as faixas. Os pneus seriam os pneus que são largamente utilizados pelos opaleiros, os Dynamic Hankook, na medida 205/60 aro 15, tanto na frente quanto atrás também. Os highlights para a gente poder aplicar um pouco de brilho, um leve sombreamento para o carro ganhar um destaque. Agora nós vamos iniciar o primeiro padrão de faixa, a faixa que seria para os anos 82 e 83. Aqui a gente vai usar um conceito de horizontalidade e alongamento visual. Essa faixa ela é diretamente inspirada na El Camino de 82. Consiste basicamente numa faixa preta lateral inferior, contínua, ela pega do paralama dianteiro e vai até o traseiro, e ela tem uma outra faixa bem mais fina, como se fosse um pinstripe, cerca de 8 milímetros acima, acompanhando toda essa faixa na lateral. Como destaque, ela teria também o emblema SS vazado na parte inferior da porta. Esse padrão, além de remeter a El Camino, também remete ao padrão de faixas que o Chevette SR utilizava
no ano de 81. Aqui essa divisão de tons ajuda a alongar ainda mais o visual do carro e o mantém sintonizado à nova década. Agora nós vamos fazer o padrão de faixas para o ano de 84-85. Um padrão de faixas inspirado no Chevrolet Monte Carlo. Veja que ele é bem mais simples para estar ali acompanhando uma evolução do que era feito no meados da década de 80, já apontando para algo mais futuro. Ela tem uma leitura mais técnica, geométrica, bem do miolo dessa década. Ela basicamente é uma faixa fina com um sobrearo acompanhado da inscrição Opala SS na parte inferior da porta. Já para os anos de 86 e 87, nós utilizaríamos ali um conceito de offset moderno, o minimalismo esportivo tardio, apenas num gesto único deslocado. Aqui ele perde os sobrearos, apenas uma linha fina que vai acompanhando por toda a lateral do carro, e aqui você já percebe que ele remete bastante, por exemplo, ao Cadete GS, que começou a surgir nesse período. Aproveitando, a gente também faria uma alteração no para-choque, onde esse borrachão seria um pouco mais fino e uma inscrição Opala SS também na parte inferior da porta, adotando agora um novo padrão, ao invés de ser vazado, agora já preenchido. 3 leituras mesmo DNA. O Opala SS reimaginado fica mais esportivo sem perder classe, da forma como ele poderia ter sido vendido caso a Chevrolet ainda oferecesse essa versão nos anos 80. O design na customização é a sintonia fina entre forma e intenção. O Opala prova que presença e sobriedade podem andar juntas. Se por acaso você está customizando um Opala ou qualquer outro carro e gostaria de uma consultoria em design para o projeto que está construindo, ou se você tem uma oficina de customização e tem interesse em uma mentoria em design automotivo nos seus projetos, entre em contato com o link que está na descrição desse vídeo, que eu terei o maior prazer em te ajudar. Agora diz para mim, qual faixa SS você mais gostou? A do modelo 82-83, a do modelo 84-85 ou a do modelo 86-87? Diz para mim aqui nos comentários que eu quero muito saber. E qual carro você quer ver a gente analisando e fazendo um projeto de customização aqui na Oficina do Estilo? Manda sua sugestão para mim nos comentários, que a mais interessante pode se tornar um dos nossos próximos episódios aqui no nosso canal. O próximo episódio, inclusive, a gente vai analisar o design e propor um projeto de customização para o Civic SI. Tenho certeza que você vai adorar. Então é isso. Te vejo lá e aproveito para desejar a todos um feliz ano novo. Que vocês tenham um ano novo repleto de realizações e que os seus projetos automotivos possam aí sair do papel e ganhar vida. Um forte abraço. Te vejo lá.